Boa tarde, bom dia. Estamos aqui para mais uma entrevista do projeto MEM News. Hoje trago um convidado especial, um colega e amigo, o Tiago. Olá, Tiago. Obrigada por teres aceito este convite e por contribuir para o nosso projeto. Vou-te pedir que comeces por falar um bocadinho de ti. Tua idade, nome, onde nasceste, o que fazes. Certo. Primeiro, bom dia e agradecer aqui o convite por parte da Patrícia e a todos os colegas que trabalham com ela. Falando um pouco de mim, como já disseste, Tiago João da Silva Santos, o meu nome. Nasci no ano de 89, 30 de junho. Na altura, uma família tradicional, não é? Raízes tradicionais. Com o decorrer da idade, por volta dos meus 7, 8 anos, o meu pai partiu para Angola, na procura de melhores condições para nós, não é? No entanto, isso mais tarde, por volta dos 14 anos, portanto, entre os 8 e os 14, meu pai esteve fora, claro, vinha cá nas férias. Por volta dos 14 anos, ele veio cá de férias e já não voltou para lá porque foi encontrada uma doença, faleceu. E pronto, fiquei eu, a minha mãe grávida, perto de ter a minha irmã, que nasceu meses depois. E, portanto, dos 14 em diante, fui eu, a minha mãe e a minha irmã. Pronto, e foi assim a vida. Entretanto, secundário, técnico de desporto, mais tarde licenciatura na Escola Superior de Educação, seguida da Faculdade de Desporto, onde tirei o mestrado em ensino e daí o curso de Educação Física. Entro no mundo do trabalho, em 2013 acabo o curso, portanto 13-14, no ano letivo 13-14 começo a dar aulas. Mais tarde, 2017, caso com a minha namorada, que já vinha de 2006, e pronto, entretanto estamos juntos, tivemos o nosso filho em 2021, o Martim, e pronto. E moram em Gaia? É Gaia? Morei sempre em Santa Maria Gaia, da Feira. desde que casei passamos para Santa Maria da Feira, Lourosa. É ali no limite. Muito bem, Tiago, recuando um bocadinho então à tua infância, quando moravas com a tua mãe, com o teu pai, ainda o teu pai não tinha emigrado, que meios de comunicação social é que te recordas nessa altura, sei lá, até aos 10 anos, de ter em casa e de ouvir, ler? Com o meu pai cá, lembro-me de jornais, por norma, não todos os dias, não é? Também a periodicidade das notícias não era a que é hoje, mas jornais e, claro, televisão talvez não, também. Algum jornal em concreto, de desportivos, Sim, generalistas? Jornal Desportivo O Jogo, generalista o JN. Quando o meu pai já cá não estava, no sentido que estava em Angola a trabalhar, a minha mãe não gosta muito de notícias porque diz que é só desgraças nas televisões e, portanto, prefere estar a ver uma série, um filme, do que estar a ver um noticiário. Ok. Nas notícias a que assistias na televisão, recordas-te de algum programa em particular que te transmitia informação? Havia algum programa preferido? É assim, preferidos todos aqueles de desporto, porque era a minha paixão e, portanto, consumia muito mais nessa altura e até Sim. mais tarde, de desporto do que de outra coisa qualquer. Só mais tarde é que comecei a ter um bocadinho mais de atenção pela política, pela ciência, por outras coisas que não só o desporto, ou pela atualidade. E relativamente à rádio? Não costumavam ouvir programas noticiosos na rádio? Em casa, raramente, só mais tarde, mas uma vez que estamos a falar até aos meus 10, 12 anos. Sim, nessa fase, talvez em casa dos meus avós, o meu avô sim, tinha aqueles rádios pequeninos e gostava de ouvir até mais do que televisão, e aí sim, mas também eu não parava ali muito tempo com o meu avô, eu queria andar lá fora a brincar. Então, nessa fase inicial não ligavas muito, certo? O telejornal, lembram-se bem do telejornal? Como eu disse, em casa dos meus avós sempre, e nas férias, mesmo em tempo de aulas, eu ia a maior parte das vezes não, sempre, almoçava até essas idades, não é? Almoçava em casa dos meus avós e era sagrado que há uma hora tinha que estar na RTP1 para ver o jornal. Já em casa é tal questão, com o meu pai cá, sim, a minha mãe já não ligava tanto aos noticiários. Ok. Recordas-te nessa altura de algum jornalista, ou se calhar mais jornalista que locutor, algum jornalista da televisão que tenha marcado, ou que se tenha destacado? Dessa altura, e se calhar até aos dias de hoje, talvez os Zé Rodrigues dos Santos, pronto, aqueles que são mais, que vamos vendo mais, pronto, na televisão e automaticamente
associamos mais às notícias, aos noticiários, mesmo eles mudando às vezes de estação. Ok. E consegues situar no tempo, na tua idade, quando é que te começaste a interessar por notícias? No modo geral, não só do desporto. Tens ideia com que idade, ou em que altura mais ou menos é que foi? Talvez ali nos 17, 18 anos, na altura da faculdade, talvez aí começo a sentir mais necessidade de andar mais informado sobre mais coisas. E, portanto, talvez nessa altura comecei a ter estou-me a lembrar, por exemplo, quando ia para a faculdade, todos os dias tínhamos o jornal do metro. Eu ia perguntar precisamente isso. Lembras-te de ler alguma coisa nessa altura? Pronto, já disseste o jornal do metro, também me lembro disso. Sim, o jornal também era gratuito, ainda para mais esse lia todos os dias, não é? Eu tentava sempre arranjar para ler. O JN, porque eu fiz parte, não disse há pouco na fase inicial, mas eu fiz parte durante vários anos da direção de uma coletividade. E nós lá tínhamos sempre o JN e um jornal desportivo e, portanto, sempre que eu lá ia, que era quase todos os dias, gostava sempre de ler também lá o jornal. E nessa altura, é um aspecto interessante terem um coletivo, tinha os jornais, ok, mas liam as notícias, ou lias as notícias e comentavas com os teus amigos, com os colegas lá dessa associação? Ou lias e ficavas... Na associação, o público-alvo da associação não era tanto da minha idade, poderia haver ali 2 ou 3 pessoas da minha idade, mas era um público, pronto, já com uma idade superior e, portanto, sim, aí comentávamos mais um bocadinho de tudo, já em faculdade e assim, eram poucos aqueles que também tinham interesse, a não ser, nós éramos de desporto, não é, mas fugindo ao desporto, porque desporto, claro, falávamos sempre, mas fugindo ao desporto, entrando na política ou noutras temáticas, aí já não era tão fácil conversar, porque também não era interesse da grande parte dos meus colegas. E em casa, comentavam o que viam? Lembras-te de comentar com o teu pai alguma coisa? Só se fosse assim aquelas notícias boom, não é? E lembras-te de alguma notícia boom que tenha marcado? Pronto. Nessa altura, talvez as Torres Gêmeas, assim, aquela que se calhar sai assim mais à memória. Sim. Ok. Apesar de... Pronto, isto já falamos tudo. Pronto, se calhar, ultrapassando essa fase da faculdade, da universidade, em que realmente pronto, foi quando te deu o clique para ler notícias, para estar mais atento ao que se passava à tua volta, coincide um bocadinho, se calhar, ali, não digo bem com a entrada na idade adulta, mas mais ou menos, pronto, podemos dizer que com 20 anos já se é um adulto. Notas que nessa altura, então, há uma mudança nos teus hábitos de consumo? Sim. Se calhar assinalas essa altura. E a partir desse momento, se calhar desse momento, até agora, digo eu, assinas alguma revista, algum jornal, em formato escrito? Se alguma vez assinaste um JN, um público? Subscrição... Sem ser online? Online sim, escrito não. Não significa que não os compre, mas não tenho nada a melhor. Tive, mas na altura em que estava em casa da minha mãe, mas não era jornal, era revista, aquelas revistas que agora já nem se vê, mas que iam porta a porta, e a minha mãe subscrevia uma, que agora não me estou a recordar do nome, que todos os meses mandava uma revista e de semana a semana mandava Engraçado, agora que falas disso, eu também tenho ideia da minha mãe fazer isso, mas não faço. Era uma revista mensal, talvez? Os livros, era o Amiguinho, Pronto, mas aquilo exatamente. fazia parte de uma... Engraçado, também. O nosso amiguinho lembro-me bem, porque lia, mas a minha mãe também recebia qualquer coisa. Sim. E depois, mais tarde, quando faço 18 anos, mudou o layout da revista, mas depois, nessa altura, eu disse à minha mãe que não valia a pena estar a gastar dinheiro. Ok. Pronto, então agora nesta tua idade adulta, o hábito de ouvir rádio, ouvir notícias na rádio, veio? Não veio? Veio. É uma grande mudança também, aí já não foi nos 18 ou 20, veio... Idade adulta, quando se calhar fostes morar com a tua mulher? Sim, trabalhar. Casa Quando deixo os estudos e começo a trabalhar, talvez. De 25 dos 25, certo? Por aí. Pronto, nessa altura, o que é que mudou nos teus hábitos de consumo jornalístico? Disseste que o rádio antigamente não era assim muito habitual, se mudou isso, o que é que mudou na parte da televisão e na parte da imprensa escrita também? A internet é a seguir só. Ok, claro, a internet muda logo muito, mas entrando na rádio, o que mudou, acima de tudo, por exemplo, eu faço sempre viagens longas, não é? Trabalho no Porto, moro em Santa Maria da Feira e, portanto, estamos sempre a falar de viagens nunca abaixo dos 45 minutos
E a principal mudança na rádio é, por exemplo, nas viagens, deixar de ouvir uma RFM ou uma comercial e começar a ouvir uma TSF ou uma Antena 1, por exemplo. Portanto, seria essa a grande mudança, já que em casa a rádio é quase nulo. Ao nível da televisão, eu gosto de ver os noticiários, não tanto os generalistas, porque no fundo os generalistas hoje em dia, e lá está, vamos depois entrar na internet, mas com a notícia ao minuto, quando chegamos a um jornal generalista, tudo o que ele vai dizer nós já sabemos. E portanto, se calhar acompanho mais uma SIC Notícias ou uma RTP3 ou assim, que estão mais, primeiro, pela periodicidade, não é? Qualquer hora nós metemos nesses canais e está a dar notícias, e sim, acompanho mais esses canais. Ao nível de jornais impressos, não tenho agora muito hábito, perdi na altura de Covid esse hábito e não o tornei a ganhar ainda, a não ser na altura em que estou de férias, que aí sim faço questão de comprar e gosto. Se calhar as férias coincidem também com alturas desportivas mais interessantes, não sei, os mercados. Sim, os mercados sim, mas nem digo só desportivas, mas sim. Também mas dos sim. outros. Ok. Pronto, então, chegou então, entretanto, a internet em força. O que é que a internet veio mudar nos teus hábitos de consumo jornalístico? Tudo, A internet nada, veio pouco, mudar muito, eu diria, não só nos meus hábitos jornalísticos, mas no fundo, se calhar, no jornalismo em geral, não é? Nos meus hábitos, por exemplo, quando eu chegava, e até ainda hoje, quando chego ao local de trabalho, não é? E se souber tempo para isso, também não é preciso muito, o meu primeiro hábito era abrir 5 ou 6 abas, não é? Um jogo, Record, a bola, JN, DN, 5 ou 6 jornais, e pronto, dar assim uma... Então, entras diretamente nas páginas das próprias publicações, certo? Sim. Por exemplo, costumas entrar em notícias que te são apresentadas em redes sociais desses meios de comunicação? Imagina, o DN põe um título qualquer, também consomes notícias por aí? Por vezes, não tanto. Primeiro, porque a única rede social que eu tenho é o Facebook e mesmo assim não lhe dou grande utilidade. Portanto, logo à partida, já fica mais diminuta a minha hipótese de encontrar notícias por essa via. De qualquer das maneiras, por vezes encontro e sim, por vezes vejo em sites que eu considero fidedignos. No entanto, às vezes também depois nem sempre os sites são responsivos, ou seja, nem sempre estão nos melhores layouts para pequenos ecrãs e por vezes, ou então até para os próprios dados móveis, internet, o que seja, prefiro sempre aceder no computador pelo próprio site, pelo próprio endereço do próprio site. Ok. Então, hoje em dia, como é que tu descreverias a forma como te mantens atualizado? Já disseste que, pronto, que ligas essas diferentes... Sim, hoje em dia, como é que eu mantenho atualizado? Pronto, o telemóvel hoje em dia é um computador e, portanto, eu por acaso não tenho notificações ativas porque não gosto, mas de qualquer das maneiras é difícil hoje nós não irmos ao telemóvel de 10 em 10 minutos ou de 15 em 15 minutos, a não ser, claro, tendo em conta a minha profissão, se estiver a dar uma aula não vou ao telemóvel, sim. Mas acabo uma aula e automaticamente vamos ao telemóvel. E, portanto, é difícil. E onde é que te vais informar? Nesse momento? Nesses momentos de pausa do dia-a-dia, pegas no telemóvel e onde é que vais buscar informação? Por norma, o site que eu vou logo é o JN, se quiser a nível desportivo, o jogo, e são esses dois. E claro, às vezes poderei ir às redes sociais ou à rede social e por vezes também existe lá a partilha, não só por canais informativos, mas até por nós próprios, não é? Por vezes vemos uma notícia e até nós somos um canal, sim, de partilha de informação, não é? Se eu vir uma notícia do JN que até me chama a atenção e que até acho interessante partilhar, se partilhar, não deixe de ser um veículo de transmissão, sim, de informação também. Eu ia-te perguntar precisamente isso, não tanto o tu partilhares, mas imagina, alguém partilha notícias contigo, essa partilha, se for de alguém em quem tu confias, informas-te por aí também? Sim. Sim, se vieres de um site, se vieres daqueles sites que nós olhamos e ainda ontem víamos no trabalho um colega a dizer que tinha falecido um jogador do Porto, não é? Sim, automaticamente ali já poderia ter acontecido, ainda relativamente, sim, pouco tempo aconteceu, não é? Com um jogador de futebol, mas pronto. Aí já não tanto, não é? Não é partilhar aquilo sem realmente, claro, sem ver de facto se aconteceu, se não aconteceu.
Ok. Voltando só aqui um bocadinho à rádio, só para saber uma questão. Tu, quando estás no carro, ouves as notícias que estão a dar em direto. Fora disso, recorres à rádio online para ouvir alguma coisa? Ou é sempre no carro? Por vezes, se estiver a trabalhar no computador, por exemplo, por vezes abro o site, por exemplo, da RTP e coloco a Antena 1, por exemplo, que estão associados, e às vezes ouço em direto, sim. Ok, e podcasts? Jornalísticos, claro. Ouves algum, segues algum? Poderei sigo, mas mais relacionado ao desporto, a nível generalista, não. Ok. Ouço, mas não subscrevo, nem sigo, pronto. Sim. Pronto, já disseste que não tens as notificações ativas. Há algum motivo específico para isso? É simplesmente não gostar, é mesmo. Eu não gosto de notificações, não é só dessa maneira, por exemplo. Mas preferes ser tu a controlar aquilo que consomes? Porque se recebes uma notificação, à partida até pode não te interessar muito, mas ficas curioso e até és capaz de ir ver. Mas o que é que tu preferes? Controlar aquilo que vês ou que te seja oferecido, que te seja sugestionado? Não, prefiro ser eu a pesquisar. Pronto, que é uma coisa que a internet nos veio trazer, não é? Nós recebíamos um telejornal, tínhamos que ver o que decidiam colocar. Não, sim, não veio trazer, e não só não veio trazer, como com os algoritmos hoje em dia, não é? Nós pesquisamos uma coisa e depois andamos 3 semanas a levar com notícias sobre aquilo que nós pesquisamos e que às vezes é uma notícia que até vamos pesquisar fora até do nosso interesse, mas depois andamos a levar com aquilo não sei quantos dias seguidos. É verdade. Pronto, relativamente a notícias que nos foram deixando marcas ao longo da vida, já falaste nessa do 11 de setembro, que foi mais ou menos na tua infância, ainda devias ser 2011? 2011? 2001. 2001. Sim, 2001, portanto eras 12 anos. Pronto. Mais alguma notícia que te tenha marcado, agora, desde essa altura até agora? Sim. Todas estas notícias, por exemplo, mais recentes, a questão das guerras, não é? Da Ucrânia, da Rússia, Gaza, ainda agora ontem, não é? A questão da Camboja, todas essas notícias não são cá, mas poderão ter influência cá mais tarde ou mais cedo, ou vão tendo já, cá Sim. também. E claro, sempre as eleições americanas, as nossas eleições, todos esses pontos mais, que acho que mesmo quem é totalmente desligado das notícias, mesmo essas notícias, Sim. acaba por lhe chegar. Sim, porque também impactam com a nossa vida, não é? Dá-te ideia, ou que impressão é que tu tens sobre aquilo que era noticiado, sei lá, há 20 anos atrás e o que é noticiado hoje? O que é que transmite, ou o que é que transmitia maior credibilidade? As notícias de há cerca de 20 anos ou as notícias de hoje em dia? Assim, se olharmos lá para trás, não é? Após inícios de jornalismo, que eu lá não vivi, mas aí já não estaríamos a falar há 20 anos. Estou já a falar estou ainda mais atrás. Da tua percepção, exato, sei lá. Da tua fase 15, 18, certo, 20, até 25, até os dias de hoje. Sim, a grande mudança, não é? No pós-25 de Abril, mas lá está, não entra os tais 20 anos, mas pronto, no pós-25 de Abril, a questão da não censura, não é? Da liberdade, ou da maior liberdade de expressão. Mais tarde, agora, recuando esses 20 anos, talvez a grande diferença seja a entrada da era digital, que na altura não existia, ou era ainda pequena, a importância da era digital nas nossas vidas. E tem os seus prós e tem os seus contras, não é? Eu considero que talvez há 20 anos atrás as notícias talvez fossem mais trabalhadas, também porque se calhar não havia tanta notícia, precisamente porque as fontes não eram tantas, não é? Eram se calhar fontes mais limitadas, a periodicidade dos jornais, tudo, não é? Alguns mensais, outros semanais, mesmo os diários, não é? O jornal se saía de madrugada, se houver uma notícia às 8 da manhã, só sai no dia a seguir, não é? Já estamos a falar com 24 horas e hoje em dia isso é impensável, não é? O que acontece, se acontecer algo neste minuto, daqui a 10 minutos todo mundo sabe o que aconteceu. Portanto, acho que ao nível da periodicidade, ao nível das fontes, talvez fossem mais limitadas,
No entanto, se calhar é uma informação mais fidedigna, também mais trabalhada, também porque se calhar havia menos notícias e daria mais tempo para os jornalistas trabalharem sobre as notícias. Hoje, com o mundo dos cliques, dos likes e das partilhas, é muito mais fácil nós entrarmos no mundo quase do sensacionalismo, em que mesmo os jornais mais fidedignos às vezes têm que entrar um bocadinho nesse mundo, e sabemos que se calhar as ajudas por parte do Orçamento de Estado não sejam as melhores para os mídia e, portanto, também têm que entrar um bocadinho nesse mundo, porque depois as audiências é que lhes vai dar receitas. E é fazer ali se calhar estar ali no limbo entre o que é que já é exagero do sensacionalismo ou o que é mesmo uma notícia como deve ser feita, mas percebo que por vezes mesmo os canais generalistas entrem um bocadinho nessa toada para não perder o comboio, porque hoje em dia também mesmo os jovens, não é? Só leem os títulos, os vídeos de 10 segundos, mais do que isso se calhar já não querem. E portanto, se calhar é esse o grande desafio para os grandes jornalistas de hoje, os grandes canais de hoje. Tocaste num ponto interessante e eu vou pegar nele também para te fazer mais uma questão. Falaste na questão de uma notícia que acontece às 3 da manhã, se calhar um jornal impresso já fechou, e estou a falar nos dias de hoje, porque se calhar o formato que menos tem espaço para se adaptar é um jornal impresso ou uma revista. E estamos a assistir na última semana a algumas publicações a fechar precisamente porque não vendem, não têm tiragem suficiente. Na tua opinião, achas que há alguma forma da imprensa escrita se reinventar ao ponto disto não acontecer? Ou seja, não há forma de, às 3 da manhã, ir acrescentar uma notícia que já foi impressa, não é? Que aconteceu entretanto. Achas que há alguma forma das revistas e dos jornais contornarem essa questão, a não ser passar para o digital? Para o digital é quase obrigatório, aliás. Há jornais unicamente digitais até. O Observador, se não estou em erro, acho que até mesmo se, por exemplo, estou-me a lembrar desse, e também tem a rádio, mas acho que impresso não existe. Mas, por exemplo, mais do que jornais, se calhar ao nível dos ministérios, ao nível do governo, se calhar fazer uma reeducação, até nas nossas escolas, fala-se muito, por exemplo, da disciplina de cidadania. E um dos pontos da disciplina de cidadania é os mídia. E se calhar fazer uma reformulação daquilo que é dado nas escolas, já que essa disciplina existe e que se calhar veio para ficar, por exemplo, assumir essa questão dos mídia e tentar, mais do que olhar para os jornais, olhar é para o público-alvo e tentar reeducar, não os jornais, mas sim quem vai ver os jornais ou não ver os jornais. O erro, não é? A questão da leitura é realmente um ponto complicado, porque a internet veio trazer mudanças muito drásticas. E esta coisa de vivermos ao minuto, a verdade é essa. É impossível depois, nós se queremos estar informados, um jornal diário muitas vezes pode não fazer. Relativamente ao impacto que as notícias podem ter na vida de uma pessoa, recordas-te de alguma que tenha mudado a tua vida, não radicalmente, mas que tenha mudado alguma decisão tua, que tenha tido um impacto mais forte na tua vida ou em alguma decisão da tua vida? Assim, esse ponto que me lembro, acho que não. Ou pelo menos de forma direta. Acho que é esse ponto de eu ter que mudar alguma atitude, alguma rotina da minha vida por causa de uma notícia que vi, a não ser a altura do Covid, aí sim, mudou bastante, mas aí não foi tanta notícia, foi mesmo a pandemia. Foi uma população em geral, sim. Senão, sinceramente, não estou a recordar. Ok. E se tivesses que eleger um dos meios de comunicação, entre rádio, televisão, imprensa escrita e internet, como aquele que mais te marcou, qual é que dirias que foi? O que me traz mais recordações seria os jornais impressos, agora aquele que eu mais utilizo é a internet. Ok. Na tua opinião, as notícias que vamos consumindo diariamente influenciam a nossa forma de estar e a nossa compreensão do mundo que nos rodeia? Sim, de todo. Claramente. De todo. Os mídias, não é? Têm uma força enorme
E lá está, vamos outra vez entrar no sensacionalismo, tem uma força enorme naquilo que nós achamos, naquilo que nós defendemos, a nossa própria educação, até política, não é? Nós, se queremos votar em alguém, por exemplo, nas eleições, devem ser poucas as pessoas que vão imprimir os programas dos partidos e vão ler os programas a ver o que eles defendem ou não defendem, não é? Por norma. Ou seja, os meios de comunicação afetam a nossa compreensão e, se calhar, as nossas atitudes posteriores. A 100%, eu acho. Ou a 90%, vá. Ok. Relativamente às fake news e à desinformação, que já falamos aqui, e mesmo ao sensacionalismo, pronto, já sei que sabes que eles existem, como é que achas que podem ser combatidos? Isto, eu sei que esta resposta podia-te fazer ficar rico, se eu tivesse, era um daqueles negócios que nós tentamos criar, não é? Sim. Mas, pronto, que sugestões é que tu, se um membro do governo te perguntasse, como é que podemos combater as fake news, a desinformação? Tens alguma sugestão? Talvez existir mais fiscalização, mas o que é difícil, não é? O que é muito difícil, porque hoje não abrir e fechar de olhos, não é? Fechamos um canal e vemos isso, por exemplo, através das fontes, dos canais televisivos, não é? Das IPTVs desta vida, não é? Que a polícia fecha ou encontra servidores e fecha não sei quantos servidores e no dia a seguir estão os mesmos outra vez online, porque entretanto eles passaram de um sítio para o outro, não é? É difícil combater essas fake news, essa desinformação, então, e ainda para mais agora com a inteligência artificial, não só as fake news, mas até a manipulação de imagens, a colocação de voz em pessoas que não são elas a falar, e depois, aqui o grande problema é as pessoas mais iletradas que depois não conseguem, se calhar, filtrar o verdade. Até nós, por vezes, se calhar temos dificuldades em perceber se aquela notícia é realmente falsa. As pessoas mais iletradas facilmente são enganadas pelas fake news. Agora, soluções, é difícil. É difícil. Confias nos jornalistas atualmente? Sim. E parece-te que a figura do jornalista, nos dias de hoje, tem o mesmo papel ou o mesmo poder que tinha há 30 anos atrás? Não. Acho que é menor. Talvez mesmo por causa disso, por causa das fake news, da desinformação, que poderão não ser jornalistas, mas sendo notícias vão ser associadas ao jornalismo ou aos jornalistas. E, portanto, considero que hoje há menos confiança, se calhar, nos jornalistas. Ok. Neste momento, vais sendo informado através dos 4 meios que temos disponíveis para isso. Consegues-me dizer vantagens e desvantagens de cada um dos meios? A vantagem da internet, lá está, termos as notícias ao minuto, e a desvantagem está associada também, que é termos a desinformação ao minuto, se calhar. A rádio, a vantagem da rádio, assim, a vantagem da rádio, da televisão, no fundo de todas, não é? É manter-nos informados, é manter-nos conscientes da nossa atualidade, aquilo que falávamos há pouco de também criar quase às vezes um pensamento coletivo. Claro que cada um com as suas, cada pessoa terá que tirar as suas diretrizes, as suas evidências da notícia, mas no fundo um pensamento coletivo, mas eu não sei se estou a ser bem, com isso não estou a dizer um pensamento coletivo que todos temos que pensar o mesmo, mas todos temos que saber o que está a acontecer, todos temos que saber o mesmo e depois cada um daí tirar as suas ilações. Desvantagens, claro que a maior desvantagem de todos eles possível a rádio, porque nós, por exemplo, se calhar onde usamos mais a rádio, e a grande vantagem será nas viagens, nos carros, nos meios de transporte. A grande desvantagem é que, tirando daí, por norma, teremos outro meio que vamos usar mais, porque se estivermos em casa, se calhar temos internet e vamos usar mais, temos televisão que vamos usar mais e a rádio acaba um bocadinho esquecida. Portanto, a rádio talvez, nos meios de transporte, nas viagens, será a grande vantagem da rádio. Os jornais impressos, a grande desvantagem é a periodicidade, diria,
o facto de ser um jornal diário, um jornal do dia, mas que ao fim de se calhar 2 horas já está desatualizado, porque houve novos desenvolvimentos que a internet e a televisão e a rádio nos dão que um jornal impresso não nos dá. Exato. Então, acho, na tua opinião, para uma pessoa estar bem informada, necessita de complementar a forma como se informa através destes 4 meios, ou não é preciso isso? Basta 1, 2? Se calhar não é preciso isso. Se calhar basta 1. Ok. Sei que sempre moraste aqui na zona metropolitana do Porto, portanto, se calhar podes não saber responder a isto, ou podes ter uma ideia que se calhar até tens. Então, na tua opinião, quem mora fora, por exemplo, de grandes meios, no Porto, Lisboa, grandes cidades, tem um acesso à informação diferente? Tem mais dificuldade? É possível que tenha mais dificuldade, mas também considero que seja sempre mais atenuada. Mais antes? Sim, mais antes. Considero que seja mais atenuada agora, com a vinda da internet. Pronto, penso que existe internet em quase 100% da totalidade do país. Claro, tirando aquelas zonas que nem rede há, quanto mais internet, não é? E assim, de uma forma geral, como é que vês a evolução do jornalismo em Portugal, desde que te lembras, desde a tua juventude até hoje? Uma evolução positiva, negativa? Vai bater um bocadinho naquilo que falámos há pouco. Acho que é uma evolução com os seus pontos positivos, com os seus pontos também negativos, e também até pela própria mudança das gerações. Se, claro, no pós-25 de Abril, em que deixa de existir a censura e passa a existir uma maior liberdade de expressão, aí o jornalismo cresce, não é? E já antes, na parte do liberalismo, mas depois, pronto, entramos na censura da altura de Salazar, depois no pós-25 de Abril, em que entramos aí numa maior liberdade de expressão por parte dos jornalistas, e depois acho que, ou considero que a grande diferença foi ali na entrada da era digital, que lá está, há mais informação, agora a qualidade da informação é a mesma, se calhar não, porque há tanta desinformação, há tanta fake news, há tanta manipulação de imagem, de vozes até, portanto, sim, considero que há mais informação, considero que qualquer pessoa hoje consegue andar informada sobre a atualidade no momento, se assim o quiser, até para tomarmos, eu vou sempre buscar a política porque é aquilo que se calhar mais influencia na nossa vida, as opções que cada um de nós toma naquele momento que depois podem influenciar os anos seguintes, mas por outro lado é importante também termos mais consciência das notícias para perceber o que é verdade, o que não é verdade, o que podemos seguir e ok, ou então não, isto aqui é alguma coisa que não está aqui correta. Temos que ter um espírito crítico sobre aquilo que lemos. Diz-se muitas vezes que o jornalismo é o quarto poder. Acreditas que neste momento ainda o é? Ainda tem um poder grande na forma como a sociedade... Eu acho que sim, acho que continua a ter um poder grande. Acho que continua a ter um poder bastante grande, até por ir ao encontro daquilo que eu estava a dizer há bocadinho, não é? Que somos muito influenciados pelos mídia. De qualquer das maneiras, tendo em conta o tal sensacionalismo, também nos leva a que, se calhar até as pessoas com mais conhecimento, ou que gostam mais e que realmente querem verificar as fontes, se são fidedignas ou não, por vezes também tendem a desligar-se um bocadinho, porque é tanta informação que... E achas que este poder se notava mais no passado ou agora? Este poder da comunicação social? Sim, se formos muito lá atrás, em que basicamente era controlado pela Igreja, não é? Mas num pós-25 de Abril, acho que sim, e nos dias que correm, continuo a achar que também tem bastante influência, mas, como eu disse, acho que poderá já ter tido mais, porque se calhar o jornalismo já foi mais respeitado do que o que foi hoje, porque o que hoje é verdade, amanhã está alguém a desmentir. Ok. Falaste há pouco da questão da educação para os mídias, da forma como a disciplina de cidadania podia contemplar mais essa questão. Tu és pai,
Como é que tu vais fazer essa educação para os mídias com o teu filho, que ainda é pequenino, mas pronto, que entretanto há de crescer? Como é que pensas que o podes afastar das fake news, mostrar o que é que deve consumir e não? Como é que o podes, eu não digo forçar, mas incentivar a ler um jornal escrito? Não é? Primeiro pelo exemplo, não é? Porque se eu não pegar no jornal, depois também não lhe vou estar a quase obrigar a pegar um jornal. E, portanto, eu em casa, ou nas férias, que estamos mais tempo juntos, não é? Ou quando seja, se eu pegar no jornal para ler, ou se pegar no livro para ler, em vez de pegar no telemóvel para ir a um site, se calhar, pelo exemplo, já o estou, de certa forma, a formatar, digamos assim. E depois, também fazer uma regulação daquilo que ele vê, daquilo que ele... e ele tendo 3 ou 4 anos e já pegando no telemóvel, saber YouTubes, etc., estarmos atentos a ver o que vê, o que ouve, alertar o porquê de não ver, e é só não vejas isso, mas porquê é que não vês isso, para, de certa forma, ele ir começando a perceber o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mau, e com o seu tempo, não agora, com o seu tempo, se calhar também depois, que estamos a ver o noticiário, incluí-lo nas conversas, discutir com ele, ou seja, não ser só conversa de adulto, mas também, claro, que o contributo dele vai ser menor, mas já se sente parte integrante e automaticamente poderá ganhar algum interesse pelas notícias. Ok. Mais alguma coisa a acrescentar sobre a forma como vês o jornalismo e o consumo de notícias em Portugal? Lá está, de uma forma geral e concluindo um bocadinho aquilo que fomos já falando, há muita informação, temos de ter atenção à desinformação e talvez o ponto seja mesmo o tentar, não diria formatar, mas o tentar reeducar, acima de tudo, as novas gerações para um consumo saudável das notícias. Está muito bem. Muito obrigada, Tiago. Espero que tenhas gostado. E pronto, e é tudo. Obrigado pelo convite e espero ter estado à altura. Sim.